Estamos iniciando a temporada 2021 do Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e para esquentar bem nós vamos falar hoje de agronegócio, de insumos agrícolas para o agronegócio. Então o Papo Dinâmico está começando. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos então iniciando o Papo Dinâmico e hoje nós vamos falar de insumos, de comercialização de insumos agrícolas. E vamos debater esse tema com o diretor da Lavoro Agro, o senhor Fábio Alves Pontes, que está aqui conosco, ele que é agrônomo, especialista em agronegócio, e está aqui conosco para debater esse assunto. Fábio, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, professor Daniel, boa noite, telespectadores aqui do Papo Dinâmico, uma honra, um prazer, uma satisfação de estarmos aqui conversando um pouco sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Pois é, agronegócio é o assunto do momento, é um sucesso. Enquanto está todo mundo aí sofrendo com pandemia, tomando prejuízo, o agronegócio está ganhando dinheiro. Qual é o segredo para tanto sucesso assim? Pois é, na verdade, né, professor, acho que a minha visão é assim, o mundo está precisando de alimentos, né? Então nós estamos numa vertente de crescimento populacional a nível global muito intenso, a população ficando cada vez mais longeva, vamos dizer assim, né? Uhum. E você, obviamente, você tem uma pressão por uma demanda maior de alimentos a nível global. Nesse sentido, né, faz com que a demanda aquecida automaticamente você tem nós tivemos nesses últimos tempos agora preços de commodities agrícolas em todos os segmentos muito positivo, que gera automaticamente possíveis rentabilidades ao agricultor e ao segmento como um todo. Pois é, você é um empresário dessa área, fez aí muito sucesso, cresceu demais no sul. Eu vi aí uma apresentação sua de Rio Verde, Jataí, Santa Helena e outras cidades ali do sudoeste goiano, onde a sua empresa cresceu muito, a Integra, né? Da qual você era CEO, né? E agora essa empresa integra a Lavoro Agro, da qual você passou a ser diretor. E a Lavoro Agro, o que? O que ela é? Uma holding, um fundo? Como é que explica essa empresa e a sede dela de investir em agronegócio? Professor, essa é uma pergunta que a gente se depara todos os dias, né? Né? Mas é muito legal essa pergunta. Todos que a gente conversa e tem a oportunidade sempre faz essa pergunta. Na verdade, a Integra, nós formamos a Integras aqui no estado de Goiás em 2013, com a essência de promover a distribuição e a comercialização de insumos agrícolas, né? E a empresa muito jovem, ela foi evoluindo em termos de crescimento, de funcionários, de volume de faturamento, né? Através dos seus parceiros fornecedores, que são grandes multinacionais. E no meio do ano de 2020, a gente acabou assinando um contrato de parceria com o fundo de investimento Pátria Investimentos. Okay. O fundo é um fundo que essencialmente investe em ativos altamente rentáveis ao redor do mundo todo, né? E essencialmente no Brasil. Esse projeto do agribusiness no Pátria nasceu em 2016 e a Integra passou a integrar como uma das várias empresas dos ativos desse fundo de investimento, que foi criado para fazer a gestão e a execução de toda a operação do agribusiness, a holding Lavoro Agro. Entendi. Então o fundo Pátria, ele é um fundo internacional, mundial, que investe em vários setores da economia e um desses setores ou segmento é o agronegócio, que ele investe através da Lavoro. Isso, o fundo é um fundo essencialmente foi criado aqui no Brasil e hoje recebe aportes e investimentos do mundo todo, né, e que
nos últimos 5 anos, tomaram-se algumas decisões de investir no segmento do agronegócio no Brasil e na América Latina. Mas não é só em agronegócio que ele investe, não. O Fundo Pátria não investe só no agronegócio. Não, tem segmentos do Private Equity, tem diversos outros segmentos que envolvem logística, varejo, educação, enfim, é um fundo altamente consolidado no segmento. Tá, a Lavoro, então, é uma hold que abriga várias empresas, entre elas a Integra. Hoje, quantas empresas no Brasil, que eu vejo Brasil, América Latina, se fala disso, quantas empresas hoje compõem essa hold? Isso. Hoje, assim, se não me falha a memória, professor, nós estamos aí com algo em torno de 11 ou 12 empresas de distribuição agrícola no Brasil e na América Latina. Se não me falha a memória, nós temos 2 empresas na Colômbia. Ah, tá, ok. E são empresas de distribuição de quê? O que vocês distribuem e distribuem para quem? Ah, legal. Esse também as pessoas perguntam, né? O que essas empresas de comercialização comercializam o quê? No final do dia nós comercializamos insumo para o agricultor produzir fertilizantes, semente, defensivos agrícolas, produtos especiais como produtos à base de biológicos, fertilizantes, enfim. São insumos que fazem com que o agricultor utilize e plantem toda a sua lavoura. Ok, mas assim, enquanto você tinha lá suas unidades, sua empresa com as suas unidades, você tinha uma presença ali junto com o agricultor, lá no Centro-Oeste, Sudoeste goiano, distribuindo então insumos agrícolas lá, que são isso então, fertilizantes, sementes e defensivos agrícolas. E agora, como Lavoro, o que vocês vão fazer? Vão fazer a mesma coisa? Nós continuamos com essa essência, né? Ainda com mais produtos no nosso portfólio, principalmente com relação a serviços, né? Então, assim, a Lavoro é uma grande empresa que é a somatória de várias grandes empresas de comercialização de insumo no Brasil. O que o agricultor vai ganhar agora? Qual é a vantagem para o agricultor de continuar lá com a sua empresa, mas agora sobre a bandeira Lavoro? Pois é, então acho que nosso principal propósito, né, da tese chamada Lavoro é a gente fazer com que a gente consiga, através de ferramentas, não só dos produtos, mas também de serviços, fazer com que haja maior rentabilidade no segmento, tanto para o agricultor e para todo o segmento, né? Então, hoje nós temos diversas ferramentas, como seguro agrícola, como ferramentas de troca de insumos por grãos, né? Você ter o grão como o pagamento do insumo agrícola. Então, assim, são várias ferramentas que, ao longo de todo esse processo, a gente vai trazer para o mercado como um todo, para que no final do dia a gente faça com que o nosso agricultor tenha o protagonismo, seja rentável, enfim. O vídeo que você nos passou, que eu acho que a produção poderia propiciar aí também, exibir para os nossos telespectadores, mostra lá os agricultores utilizando drone, utilizando computador, iPad, esse tipo de equipamento vocês comercializam também? Ou o software que vocês comercializam? Na verdade, professor, acho que essa é uma tendência a nível global, não só no segmento do agronegócio, né? Sim. Então fala-se muito hoje na agricultura 4.0, né? No agricultor 4.0. O que é agricultura 4.0? Na verdade é implantar mais tecnologia ainda, não só dentro da porteira, do ponto de vista de produção, você aumentar a produtividade por área, mas tecnologias também de gestão, né, toda essa parte de comunicação através da internet, de programas de gestão da propriedade, até de programas de comercialização. Nós temos uma iniciativa já acontecendo de comercialização de insumos via
via eletrônico, né? Então, essa é uma tendência a nível global, não só na agricultura, mas praticamente em todos os segmentos, né? Voltando aos insumos agrícolas, nós falamos aí de fertilizantes e falamos de defensivos agrícolas. Esses insumos são realmente necessários? Precisa disso para o agricultor produzir? Por que eles aumentam a produtividade, evitam doenças? Qual a vantagem desses insumos? Então, professor, como engenheiro agrônomo, né, assim, eu sempre fui abordado por familiares, por tio, por primo, por avós, né? Quem que nunca teve um pé de mexerica no quintal, né? Ou uma horta, né? Então, né? Meu pé aqui de mexerica está com uma doença, que doença que é essa e tudo mais. E aí a gente começa a entrar, eu disse isso porque existe ainda muito desconhecimento sobre o manejo de produção agrícola a nível global, né? Então, se a gente quer ter produtividades em alta escala, por menor área, obrigatoriamente tem que ser empregado um ritmo de tecnologia. E as tecnologias que tem aí, como tecnologia de semente, tecnologia de defensivos, de fertilizantes, de insumos no geral, são tecnologias que contribuem muito para você produzir mais pela mesma área. Então elas são essenciais para você aumentar a produção numa mesma área. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e nós vamos ver então se esse enriquecimento tecnológico dos insumos e das sementes, se isso realmente é salutar e importante para a vida do ser humano. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós também estamos nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Este ano, principalmente esse ano, nós vamos dinamizar, vamos fazer uma movimentação maior nessas redes sociais, então acompanha lá que sempre vai ter alguma novidade para você lá, tá bom? Hoje estamos falando de insumos agrícolas e aqui com engenheiro agrônomo, empresário, Fábio Alves Fontes. Então, Fábio, você falava no bloco anterior sobre o aperfeiçoamento, né, o melhoramento dos insumos agrícolas como indispensáveis para melhorar a produção, para melhorar a produtividade e tal. Por exemplo, semente, quando fala de melhoramento genético de semente, por exemplo. Isso ajuda em quê no melhoramento da semente? Muito bom ponto, professor. Se a gente pegar dos últimos 30 anos, dos últimos 20 anos até agora, nós demos um salto a nível Brasil de produtividade pela mesma área plantada, né? Então, imagine o senhor o tanto que isso não agrega em termos de você preservar o meio ambiente, né? E esse é um desafio que a gente... Produz mais com menos área. Com menos área, né? E essa produção maior... Pois mas essa produção maior é mais saudável ou é menos saudável para a vida humana? Para a vida humana, muito bom. Primeiro, acho que para essa pergunta nós temos tem que olhar dois aspectos. Primeiro, a necessidade de alimento, a demanda de alimento global, devido ao crescimento populacional, então ela é extremamente saudável. E segundo, pela necessidade de preservação do meio ambiente, né, de você abrir menos áreas e fazer com que na mesma área você aumente a produtividade. E aí vem os insumos agrícolas, as tecnologias que a gente chama estaqueadas. Né? Então você tem materiais genéticos de alto potencial produtivo, você tem milhos híbridos, você tem materiais híbridos em horticultura. Esse melhoramento genético também vai na direção de produzir um material mais nutriente, um produto mais nutricional, ou é mais resistente a pragas? Como é que é isso, esse enriquecimento genético da semente? Basicamente, o melhoramento genético, ele se dá pela vertente de produtividade, em primeira instância, e segundo, por resistências a doenças, pragas, a seca, né? Então, já existem materiais vindos aí, principalmente na cultura do milho,
possíveis que surjam materiais mais tolerantes à seca, à falta de chuva. Então, é sempre nessa vertente. Recentemente, o governo liberou um monte de defensivos agrícolas que antes estavam bloqueados e tal. Essa liberação, existe aí assim, uma classificação de risco dos diferentes defensivos agrícolas? Com certeza, professor, com certeza. E eu até agradeço essa pergunta, porque muita gente fala assim, defensivo químico, agrotóxico, né? Isso. Existe um trabalho dentro das grandes corporações, que são os nossos fornecedores, né, que são as empresas que a Lavoro se relaciona, como Bayer, Syngenta, Monsanto, a BASF e todas as empresas que fornecem insumos, não só para a Lavoro, de purificação das suas moléculas, né? Então as moléculas, antigamente você adquiria um produto de defensivo, ela era tarja vermelha, né? Hoje você tem tarjas amarela, você tem tarja verde, ou seja, você vem purificando toda essa questão de toxicologia perante ao mercado. Então, isso está muito avançado, né? Esse regulatório. Esses produtos com tarjas diferentes, todos eles estão disponíveis no mercado? Todos disponíveis no mercado. Pois é, e o que leva um produtor a comprar um mais leve, digamos assim, um verde ou um vermelho? Então, qual é o critério? Muito boa. Na verdade, eu acho que nós estamos partindo a nível Brasil, né, até pelas exigências internacionais, principalmente pela União Europeia, né, o que a gente chama de rastreabilidade e certificação da produção. Né? Então, se a gente conseguir atingir um nível de ter uma rastreabilidade da produção, ou seja, você ter todo o controle de tudo que é aplicado na lavoura, em termos de, não só em termos de toxicologia de produto, mas todas as aplicações. Tem alguma agência, alguma instituição certificadora? Sim, existem várias agências, Se não me falha a memória, principalmente no segmento de pecuária, né, através do Sisbov, né, que começou um trabalho já de longa data de rastreabilidade de bovinos, né, que certifica... Mas uma lavoura de soja, como é que faz a rastreabilidade? Na verdade, ainda não está difundido isso. Né? Eu imagino que isso deve ser uma tendência para os próximos anos. Uma plantação orgânica, ela não pode de jeito nenhum usar defensivo agrícola ou pode usar defensivos verdes? Não, boa pergunta também. A produção orgânica não pode, ela é dita orgânica porque você tem que manejar a produção daquele cultivo sem a utilização de insumos químicos industrializados. Então tem que ser 100% orgânico. Mas diante de tanta produção industrializada hoje no mercado, é possível ter alguma produção orgânica ainda? Sim, claro, é possível. É possível sim, principalmente na parte... Desde que, por exemplo, se for um animal, não pode dar milho para ele. Não pode dar ração. Se essa ração, se esse milho, de novo, a rastreabilidade, se ele vier de uma produção que houve a aplicação de insumos, não só agroquímicos defensivos, mas insumos em geral, fertilizantes, não é orgânico. Ele pode ser rastreado, mas não é orgânico. Qual a diferença entre insumo e matéria-prima? Boa pergunta. Depende da referência, né? Então, por exemplo, para nós que somos revendedores de insumos, né? O insumo já é o produto acabado, né? É o defensivo, é a marca da semente, a marca de defensivo, né? O agricultor consome o insumo. A indústria que produz esse produto acabado, ele tem a matéria-prima, então são as moléculas, né? São os materiais que fazem o cruzamento para gerar o produto acabado, que é o insumo para você comercializar. Ok. Então, qual a diferença entre uma agricultura tradicional e orgânica? Tradicional, o que é uma produção tradicional? Uma produção que não usa tecnologia, e a orgânica também não usa tecnologia. Professor... Essa pergunta, acho que você nunca pensou nela. Na verdade, é porque, assim, se a gente levar na essência da tradução do que é tradicional,
né? Na verdade, a gente entende que a agricultura tradicional não Sim, é aquela agricultura que não é aquela agricultura que usa tecnologia. Pelo contrário, ela usa a tecnologia. Certo. Só que ela é em escala, né? Aliás, fazer um adendo aqui, né? O Brasil hoje, o agricultor brasileiro, principalmente o agricultor do estado de Goiás, do nosso estado aqui, é um agricultor de altamente que emprega tecnologia de plantio, de colheita, de aplicação de produtos. Então, assim, é uma agricultura tradicional por ser em escala, né? Não tem rastreabilidade, não tem certificação ainda, porém emprega muita tecnologia. Né? Entendi. Usa assim, tem muitas palavras, termos, né? Termos que se referem à agricultura, e a gente assim, tem um público aqui que talvez ouve essas palavras e fica meio confuso, como eu às vezes fico. Por exemplo, a gente já falou de insumo, matéria-prima, e também tem a palavra implemento agrícola. A gente vê em algumas propagandas, implementos agrícolas. Qual a diferença de implementos para insumo? O implemento é a máquina, né? É o trator, é a colheitadeira, é a ensiladeira, é a roçadeira. A matraca também? A matraca é um implemento, sim, a matraca é um implemento. Então o implemento é a máquina, é a grade. O arado, é o arado, a escavadeira, exatamente. O insumo é a matéria-prima para você produzir, né? É o fertilizante, é o defensivo e tudo mais. Ok, agora a gente vê assim, na produção, principalmente a produção em alta escala, das monoculturas, principalmente de soja, milho, algodão, há um processo gigante de industrialização. Como é que é feita a gestão disso? Os gestores dessas grandes lavouras, porque envolve muita coisa, envolve não só o conhecimento da plantação, do produto em si que está sendo plantado, mas também gestão de máquinas, gestão de equipamentos, gestão financeira, porque muitas vezes envolve relacionamento com o banco. Como é que é feita a profissionalização hoje? Existe uma certa profissionalização dessa gestão? Sim. Nós avançamos muito. É uma verdadeira empresa agrícola, né, que você vê aí produzindo. O agricultor brasileiro avançou muito. Constrói silos, a gente vê uma coisa gigante. Mas uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, no vídeo mesmo que você mandou pra gente, mas a gente vê isso aí constantemente em reportagem, em propaganda, 5, 6 colheitadeiras colhendo um ao lado do outro, aquelas colheitadeiras gigantes, que a gente vê que tem tecnologia, muitas delas são rastreadas via satélite, tem ar-condicionado na cabine e tudo. Eu fico pensando, o que o produtor, né, faz com esses equipamentos fora do período de colheita? Mas você vai responder depois. Daqui a pouquinho no próximo bloco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E lá no YouTube, estamos sempre lá com este programa e tantos outros, mais de 100 programas à sua disposição no YouTube para você assistir no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E acompanhe a gente lá no Twitter, no Instagram e no Facebook. Estamos lá com o nosso perfil, com muitas informações também, né, chamadas dos nossos programas, anunciando o que vai acontecer. E lá você também pode mandar mensagem aqui para nós, sugerindo temas, fazendo sugestões, críticas também, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Nosso programa tem a cara de ser, tem o propósito de ser um programa de utilidade públicas, né, para levar para você conhecimento, informações que sejam muito úteis para você e sua família. Hoje estamos falando de insumos agrícolas, comercialização de insumos agrícolas com o engenheiro agrônomo Fábio Alves Fontes. Então, Fábio, a pergunta que eu faria, o que o agricultor faz com tanta colheitadeira, né, que a gente vê, não é todo tempo, né, todo ano, eu não sei quantos meses dura uma colheita, mas deve ser 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. E durante o resto do ano, as máquinas ficam paradas? Professor, a verdade é assim, nós estamos passando por um processo de impacto climático violento, né? Todo ano você tem mais seca ou mais chuvas, né? E a janela, que a gente fala isso, que é a janela de plantio, né? Porque você planta uma lavoura conforme a chuva. A lavoura precisa de água.
Sim. Então, como nós estamos passando por um processo cada vez de menor chuvas, está havendo um encurtamento desse espaço para você plantar, conduzir a lavoura e colher. Por consequência disso... Precisa de chuva para plantar e precisa de estiagem para colher. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Sim. Mas dito isso, da questão das mudanças cada vez mais climáticas que estão ocorrendo, existe no segmento do agronegócio um investimento altíssimo por parte do produtor em máquinas e implementos agrícolas para você ter velocidade de plantio, velocidade de colheita, para que você, quanto mais rápido você plantar, mais rápido você colhe. Quanto custa uma colheitadeira daquelas bem grandes, assim, que a gente vê passando aí, colhendo aí? No vídeo mesmo que você mandou, tinha 5, 6 paralelas, um ao lado da outra colhendo. Quanto custa? Uns 300 mil reais? São investimentos altíssimos. Não, eu diria para o senhor que é quase 3, 4 vezes isso. Uma colheitadeira nova. Pois é, aí o cara compra 5 colheitadeiras para colher durante um mês. Existem empresas que prestam serviço de colheita, né? Então, às vezes, não necessariamente que nós estamos vendo lá... do produtor. É do agricultor, né? Entendi. Mas existem empresas que prestam esse serviço e, naturalmente, também o Brasil é reconhecido ainda como um país que tem um investimento através do governo, através de incentivos, políticas de financiamento para implementos em máquina agrícola extremamente positivo. Financiado aí, né, às vezes com juros bem baixos, né, juros subsidiados e tal. Agora, tem muitos agricultores que têm, inclusive, frota de avião também para jogar defensivos agrícolas. Então, é tudo pela questão da janela, né? Então, a aplicação aérea que a gente fala, que a gente vê, às vezes você vê o avião sobrevoando, aplicando numa cultura de cana-de-açúcar, de soja, é uma tecnologia que veio para agregar para você ter velocidade de aplicação, né? Então, assim, são tudo tecnologia dentro da agricultura tradicional. Então, a grande movimentação de recursos de um agricultor ocorre ali de janeiro até abril. Depois de janeiro e abril, ele vai gastar o dinheiro, ou não, vai preparar o terreno para a próxima plantação. Na verdade, assim, nós estamos num ritmo no Brasil, né, com essa aceleração de plantio rápido na safra de verão. O que está permitindo no Brasil, principalmente no estado de Goiás, é plantar 2 safras ao longo de um ano. Ok. Sem irrigar, sem nada. Então, se você planta mais rápido, por exemplo, em outubro, novembro, planta rápido. Você colhe rápido em fevereiro, março, que ainda está chovendo, você já planta a segunda safra para colher em julho e agosto. Então, produzir mais pela mesma área. Entendi. De novo. Não há produtor que, porventura, planta, por exemplo, no leste, no centro-oeste, e no outro período de chuva vai para outra região do país? Não. É muito complicado. O que existe são agricultores que têm propriedades, seja próprias, seja arrendadas, em estados diferentes. O produtor que tem propriedade em Goiás, mas planta no Mato Grosso, tem estrutura em Minas. Agora, a gente vê que a grande produção mesmo, aquela produção em alta escala, é produção de alguns produtos. De soja, milho, algodão, celulose, feijão, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar produz muito e tal. Quer dizer, o mundo não consome só isso. Só isso, quer dizer, o que é alimento para o povo não é só isso. Certo? Por que produzir exatamente em grande escala esse tipo de produto? Eu acho que assim, professor Daniel, nós temos produção de alta escala também de horticultura, né? Então aquelas estufas, quando você produz dentro daquelas estufas, que é num ambiente que você controla, você consegue altas produtividades também. O Brasil é riquíssimo em produção de horticulturas, de flores, a região do estado de São Paulo, de Olambra, com altíssima tecnologia, cresceu demais. Você pega a nossa região aqui próximo a nós de Goiás, em Brasília, né, é um celeiro de hortifrutis, morango. Mas eles não têm o status de uma commodities, como tem a soja, o milho, o algodão, isso, né, a carne, a cana-de-açúcar, eles são tidos como commodities, a gente vende, né, na Bolsa de Valores e tal. Isso. Agora esses outros produtos não, eles têm uma comercialização um pouco mais tímida, né? Você pode separar assim, as commodities agrícolas, né, soja, milho, café, a proteína animal, né, que é carne bovina, carne de frango, suína,
igual é uma commodity, minério e tudo mais. Aí você tem as hortícolas, né? Frutas hortícolas. Então você tem morango, melancia, você tem batata, Mas batata isso é mais vendido internamente, a exportação disso é bem menor. Né? A gente não vê um grande tráfego de caminhões por lá dos cais levando flores, levando melancia. A gente vê levando soja, principalmente. Até porque são produtos perecíveis, né, professor? Sim. Então, é difícil você provocar a exportação, né? E você tem os produtos também que são os produtos de cesta básica. Então, por exemplo, o Brasil planta muito feijão, planta arroz, trigo, né? Não produz tanto trigo por questões climáticas, né? Mas Goiás tem uma variação interessante de produção de trigo, né? A tecnologia está já se permitindo produzir trigo nessa parte do leste do estado aqui. Então, assim, é bem diversificada a agricultura. Qual é a participação do agronegócio entendido aí, tudo, desde plantações e alimento, vegetal quanto animal? Qual é a participação hoje do agronegócio no PIB brasileiro? Você tem essa informação? Eu não preciso falar em números, mas em termos de participação, de importância, de pujança. Olha, representa muito, professor, em relação ao PIB nacional, o agronegócio. Me arriscaria aqui dizer que representa algo em torno entre 35% a 40%, 45%. Principalmente na balança comercial devido às exportações de commodities, né, como soja, milho, farelo de soja, óleo de soja, menos óleo, mais farelo e mais soja in natura, carne bovina, né? Nós estamos despontando a nível global como um país de abastecimento de proteína animal espetacular. Não só para a unidade europeia, né? Mas para a China, Índia, Turquia, são grandes consumidores de produtos brasileiros. Emprego, como é que está a geração de emprego de um setor tão importante para a economia brasileira? Eu me arriscaria a dizer o seguinte, professor, empregos diretos, essas tecnologias, elas substituem muito. Então, os empregos diretos, né, uma propriedade agrícola ou agropecuária, não tem tanto empregos diretos. Não há mais aquele monte de lavrador capinando lavoura. Tudo isso, esses matos é matado tudo com defensivo agrícola. E que isso de uma certa forma é até bom, né? Porque antigamente você via colheita de algodão, né? Então você via criança colhendo, você via aquelas... sem carteira assinada, sem condições, trabalho escravo. Tipo trabalho escravo, né? Inclusive depois eu posso fazer um comentário sobre algodão. Eu trabalhei muitos anos da minha vida com algodão. Depois o senhor lembra que eu faço um comentário legal aí nesse aspecto de colheita de algodão, o que essas grandes indústrias como Gap, Nike tem empregado a nível global em termos de algodão. Mas voltando à questão, o que gira é um emprego indireto, dentro da porteira. Né, dentro da porteira. Então é oficina mecânica para essas máquinas agrícolas, são empresas de consultoria, de assistência técnica, são próprios nós como revendedores e comercialização de insumos agrícolas, então você tem que ter espaço para depósito, você tem que alugar espaço, você vai na indústria de verticalização para você armazenar verticalizado. Então, Por que o agricultor tem que construir aqueles silos nas suas propriedades para depositar os seus produtos lá, para esperar melhor preço? Na verdade ali é o armazém do produto dele, né? O produto é o final da cadeia. E aquela produção paga tudo isso, paga os silos, paga a colheitadeira, o avião que passa por cima lá jogando veneno e paga ainda o transporte até chegar no cais? Dá para pagar? Na verdade, professor, igual eu falei, existe uma política de incentivo, não só governamental, mas também pelas entidades privadas a nível global. Então, hoje você monta estruturas dessas de armazéns para grãos financiados ao longo aí de 10 anos, né, num período de depreciação do armazém. Em geral, um agricultor ele cresce, ele enriquece, ele melhora a sua condição de vida, ou muitos quebram e tem que vender sua fazenda porque tomou prejuízo? Eu diria para o senhor o seguinte, olha, essa pergunta do senhor é muito interessante. O agricultor, ele reinveste.
Nós estamos nos últimos 10 anos vivendo reinvestimento na agricultura, né? Então tudo que sobra ele coloca novamente na terra através de máquina, de silo, de tecnologias, enfim, né? Então, e hoje você tem muitas ferramentas para você dar uma segurança de plantio e de colheita. Então você tem seguro agrícola, que não tinha no passado. Hoje você consegue vender sua produção antecipada. Enfim, muito legal. Vamos voltar daqui a pouquinho e vamos falar agora, enfim, né, do processo de digitalização na comercialização de produtos agrícolas. Daqui a pouquinho. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás. E acompanhe a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. Hoje estamos falando de comercialização de insumos agrícolas com o engenheiro agrônomo Fábio Alves Fontes. Ele, então... Bom, Fábio, como é que é essa história do algodão mesmo, você falou aí? Eu fiz aquele comentário, né, no bloco anterior. Não, na verdade, há um tempo atrás ainda, quando eu trabalhava numa grande empresa, uma multinacional, a gente começou a desenvolver um trabalho e a gente começou com o algodão na parte de produção dentro da porteira e a gente identificou que grandes empresas de marcas de roupa, de toalha, de jeans, né, a nível global, existia uma preocupação de estar comprando uma matéria-prima, um algodão de um agricultor que tivesse um selo, que esse algodão era produzido sem trabalho escravo, sem trabalho infantil, né? Então, há 40, 50 anos atrás, se a gente entrar na internet aqui e pesquisar, você vai ver que é uma colheita no algodão indiano, no algodão na Turquia, era tudo algodão, inclusive no Brasil também, aqui em Goiás também. Em Goiás, isso. O cara andava com uma bolsinha e ficava andando na lavoura, colhendo a pluma e colocando. E ele, a família inteira, a mulher, os filhos, tudo lá, trabalhando então, sem carteira, sem nada. É verdade. Só um comentário um pouco da importância da rastreabilidade, da certificação daquele produto que está sendo produzido dentro da porteira, né, de um agricultor. Entendi. Ok, como é que é hoje, assim, como é que é feita a comercialização desses insumos agrícolas? O agricultor, ele entra pela internet, vai lá, escolhe o produto e compra, como é que é? Paga no cartão de crédito ou não é assim não? Como é que é feito hoje? Na verdade, assim, hoje a comercialização, como são produtos muito técnicos, né, é feito através da interação do agrônomo de vendas das empresas, né, junto ao cliente e ao agricultor. Para você ter a recomendação correta de aplicação do produto, na hora certa, né? Existem diferenças de residual de produto, diferenças de performance de controle de uma praga, de uma doença e tudo mais. Né? Naturalmente, com a digitalização e a pandemia provocou tudo isso mais, né? Existe já uma parte da população de agricultores que já estão se arriscando a comprar de forma eletrônica, né, em sites de comercialização e tudo mais. E você recomenda isso? Como é que você vê essa onda, digamos assim, de comprar pela internet produtos, insumos agrícolas? Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Causa preocupação? Essa é uma boa pergunta, né? O professor, e a gente faz essa pergunta muito no nosso negócio, né? E nós da Lavoro, nós temos uma plataforma chamada Compre Lavoro, que é uma plataforma de comercialização. Então, assim, aqueles produtos que são comoditizados, que você já tem o hábito de usar de forma que o agricultor já tem o hábito de usar de forma constante, que são menos técnicos, né? Talvez seja uma boa saída, inclusive, não só para o agricultor, mas para nós, as empresas, enfim, para toda a cadeia. Agora, a grande maioria dos produtos são produtos técnicos, que há uma necessidade de discussão. Um consultor, né? Pois é, para saber se um determinado defensivo é necessário ou não, precisa conhecer a realidade, não é isso? Exatamente. Não pode chegar lá qualquer defensivo e a pessoa adotar. Ele tem que
tem que ter uma medida certa para ele, não? Não, e outra, você tem muito produto contrabandeado que vem de países vizinhos, ilegais, você tem produtos falsificados, né? Inclusive aqui em Goiás, há 3 semanas atrás, foi desvendada aí uma quadrilha de produtos falsificados, né? Então o agricultor tem que tomar muito cuidado em relação ao que ele está usando na produção dele. O seu agrônomo que vai lá visitar o agricultor, ele presta algum serviço também de orientação técnica? Ele faz alguma pesquisa na propriedade da pessoa para ver qual a necessidade? Diria para o senhor que isso é 100% a atividade nossa. Né? O nosso agrônomo de vendas, o objetivo dele é assessorar o agricultor. Pode aplicar, não aplica, está muito seco, não tem praga, não precisa aplicar. E aí a questão da rastreabilidade, né, de você produzir de forma sustentável, com uma orientação técnica do engenheiro agrônomo. Olha, seu professor Daniel, não precisa aplicar esse produto, não tem a praga. Para que o senhor vai aplicar? Vai gastar dinheiro, vai prejudicar o meio ambiente? Olha, seu Daniel, agora tem que aplicar. Né? Tá vendo uma frente fria aí, essa doença ela vai aflorar, então vamos entrar agora de forma preventiva. Professor Daniel, já está na hora da gente iniciar a colheita, né? Então, assim, essa assessoria técnica é a essência nossa, de prestar essa assistência para o nosso cliente. E isso, a ferramenta digital não dá. Por isso que eu falo, os produtos comoditizados, né, que você já tem, já sabe como usar, legal, vou comprar aqui. O senhor, não sei se o senhor é apreciador de vinho, o senhor é apreciador de vinho? Eu dou minhas cacetadas aí de vez em quando. Pronto, eu sou apreciador de vinho. Eu tenho um aplicativo de celular que me ajuda. Então, você tem marcas de vinho que você já conhece, né? E todo mundo acha... É difícil você comprar um vinho, você chega na prateleira de um supermercado, lá tem 10, 30 rótulos, né? Exato. Então, é mais ou menos assim, aquelas marcas que você já conhece, você vai lá, pega a marca e toma, né? Agora, aquelas marcas que você conhece, se tivesse um orientador falando, olha, esse produto é assim, assado, ele proporciona isso, aquilo, cuidado nisso aqui é legal, aqui. Então é mais ou menos fazendo uma analogia assim, bem básica, assim, do que é um agrônomo da lavoura hoje perante o agricultor. Ok, essa agricultura que não é de grande escala, a agricultura, como você falou, flores, hortifruti, né? Essa agricultura também utiliza esses produtos que vocês comercializam? Utiliza. Então, professor, na verdade, assim, ela não é de alta escala em volumes perante a soja e milho, mas pela área, ela é alta escala. Você tem altas produtividades na mesma área. Como é que eu vou saber? Porque eu chego no supermercado e vejo lá que tem uma seção de alfaces orgânicas. Ah, legal. Super. Então, tudo bem. Eu olho aqui e falo, bom, já sei que isso pode não ser 100% orgânico, mas pelo menos deve ter algum esforço nesse sentido, né? Mas você também falou que tem defensivo de tarja vermelha, que é prejudicial à saúde. Como é que eu vou saber se um determinado produto, principalmente hortifruti, se ele é feito com um insumo saudável, sustentável ou não? Na verdade, assim, a agricultura orgânica ela não vai em insumo. Seja não, um produto mais orgânico, quando fala orgânico, eu imagino que tenham pelo menos um mínimo de cuidado nesse sentido. Isso. Mas quando não é orgânico? Quando não é orgânico, é o que eu falei para o senhor. Que pode ter o defensivo verde quanto o vermelho. Isso, o que a gente está chamando de produção sustentável, né? Você realmente utilizar produtos e moléculas mais purificadas, que é o esforço que eu falei lá no primeiro bloco, que é o esforço que a indústria vem trazendo de purificação dessas moléculas, né? Mas voltando à questão da gôndola, na verdade também existe muito marketing, né? Não, eu tenho um produto orgânico, aí você vai lá na gôndola e pega, mas será que aquilo ali é orgânico? Então não tem nada explicando para o consumidor, né? Isso que então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Primeiro, ver se realmente tem um selo de certificadora, hoje consultar se aquele selo, aquela certificadora realmente está cadastrada nos órgãos, no Ministério, no MAPA e tudo mais.
antes de sair pagando mais por um produto... Geralmente um produto saudável é um pouquinho mais caro do que um produto comum, né? E se ele não for saudável, então o cara está pagando a mais sem necessidade. Sem necessidade. E aí existe todo o marketing, né? Você não tem a segurança do que aquele produto lá, se não tiver um órgão, gente, um selo que atesta, né? Que aí vem de uma fiscalização, né? Então, assim, tem que ficar bem atento nesse jogo, o que é marketing para vender mais caro, o que realmente é um produto orgânico, saudável e tudo mais. Por que existe o produto de tarja vermelha à venda? Ele não deveria ser tirado da venda? É porque é mais barato, porque é mais eficiente? Não, é porque é característica do princípio da molécula mesmo, da molécula ativa. Então, assim, um exemplo, o Brasil baniu um produto agora recentemente à base de paraquat, que é um princípio ativo de várias moléculas comerciais. Porque foi feito estudo ao longo dos anos que esse produto afeta ao meio ambiente, afeta a produção, não ao ser humano, afeta ao meio ambiente. Então, foi suspendido, foi agora, recente. E assim vai se dando. Um produto que utiliza um defensivo que é adotado em todos os países, ou nos principais países desenvolvidos. É, em geral, um produto mais saudável? De insumo agrícola? Porque dizem aí que no Brasil se aprovou um monte de defensivos que não eram aprovados em outros países, porque tinha alguma restrição. O senhor adota um defensivo adotado nos Estados Unidos e na Europa, isso tem uma chance maior desse produto? Eu acho que isso é um misticismo, a opinião própria minha, eu acho que é uma pressão, é um jogo político global. O mundo, professor, está olhando o Brasil como o maior competidor. O Brasil é o maior competidor de alimento no mundo. Então a pressão canaliza. Quando você é grande, canaliza uma pressão global em cima disso. Perfeito. Infelizmente, Fábio, nosso tempo acabou, nós temos que encerrar. Então, muito obrigado pela presença, muito boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. É uma satisfação. Fico à disposição para estar participando também aqui, tentando colaborar um pouco mais com os esclarecimentos do agronegócio. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos e com certeza temos outros temas sobre agronegócio e vamos te chamar assim. E para você que nos acompanhou, espero ter correspondido aí, prestado excelentes informações para você. Nosso abraço e até a próxima.